O céu de Long Island despenca em um cinza úmido às 6h12 da manhã de 18 de dezembro de 1975, quando o caminhão de mudanças da família Lutz ronca na rua 112 de Ocean Avenue. O asfalto ainda reluz com a chuva da noite anterior, refletindo os faróis amarelos que cortam a névoa como lâminas. George Lutz, de 32 anos, ajusta o colarinho do casaco enquanto respira o cheiro terroso de pinho molhado misturado ao óleo diesel do motor. Kate, com os cabelos presos em um coque apertado, segura a mão de Missy, de 5 anos, cujo pequeno corpo treme não só pelo frio, mas por uma estranha sensação de estar sendo observada pelas janelas vazias da casa. A fachada de estilo colonial, com suas persianas verdes desbotadas e o telhado de ardósia rachado, parece engolir a luz do nascer do sol, lançando sombras que se alongam como dedos sobre a calçada. No portão de ferro enferrujado, uma placa de madeira rangente anuncia, à venda, 112 Ocean Ave. Enquanto os caixotes são descarregados, um passarinho morto cai do telhado, suas penas úmidas grudando no ombro de George, deixando uma mancha escura que ele tenta limpar com a mão, sem sucesso. O relógio de parede da sala marca 2h03 quando George Lutz acorda sobressaltado, o coração batendo contra as costelas como um martelo de ferro. A casa está silenciosa, exceto pelo som metálico de um relógio de pêndulo que oscila no corredor, cada tic ecoando como um golpe distante. Ele se levanta, os pés nus encontrando o piso de madeira gelado, e caminha até a cozinha, onde a lâmpada acima da pia piscará 3 vezes antes de se apagar completamente. Nesse instante, um sussurro quase inaudível vem do armário de despensa, um som de respiração ofegante, como se alguém estivesse sufocando dentro das latas de feijão. George abre a porta do armário e encontra apenas pratos empilhados, mas o cheiro de enxofre forte lhe queima as narinas, fazendo seus olhos lacrimejarem. Ele volta para o quarto, onde Kate ainda dorme, e vê, no espião da porta, a silhueta fina de uma figura encostada na parede do corredor, os ombros curvados, a cabeça levemente inclinada, como se estivesse ouvindo seu próprio respiro. Quando pisca, a figura desaparece, deixando apenas a marca de um dedo úmido na pintura branca, que escorre lentamente como lágrimas. Às 3h15 da madrugada, Kate Lutz acorda com a sensação de que o ar ao redor de seu rosto tenha se transformado em gelo. Ela sente o frio subir pelos seus braços, penetrando o tecido da camisola de algodão e alcançando os ossos, como se lâminas de aço fossem arrastadas sobre sua pele. Ela se senta na cama, ofegante, e vê a respiração diante dela formar nuvens brancas que se dissipam tão rápido que parecem ser sugadas por um vácuo invisível. No canto oposto do quarto, perto da cômoda de móvel, uma área de aproximadamente meio metro quadrado está visivelmente mais fria. O papel de parede parece enrugar, como se estivesse sendo puxado para dentro da parede, e um brilho esverdeado, quase fosforescente, pulsa levemente a cada 2 segundos. Kate estende a mão trêmula e, ao tocar o local, sente uma vibração baixa, como o zumbido de um transformador distante, que faz seus dedos formigarem. Um suspiro gelado escapa de seus lábios, e no mesmo instante, o relógio de cabeceira marca 3h16, enquanto um som de rangido de madeira vem do andar de baixo, como se alguém estivesse arrastando um peso pesado sobre as tápias do piso. Missy Lutz, de 5 anos, aperta o ursinho de pelúcia contra o peito enquanto os primeiros raios da manhã de 20 de dezembro filtram-se pelas persianas quebradas do quarto das crianças, criando listras de luz dourada que tremulam sobre o tapete de lã. Às 7h42, enquanto brinca com os blocos de madeira, ela para abruptamente, os olhos bem arregalados fixos no canto superior esquerdo do armário, onde a sombra parece ter adquirido volume. Ela aponta o dedo pequeno e gagueja, "Olha, mamãe." O homem vermelho. Uma figura de contorno indefinido,
porém claramente humana, está encostada na madeira escura do armário. Seu corpo exala um brilho carmesim, como se fosse feito de brasas vivas, e dois pontos incandescentes onde deveriam ficar os olhos ardem com uma intensidade que faz Missy piscar lágrimas quentes. A temperatura ao redor da figura sobe rapidamente, o ar parece ondular, e um cheiro de madeira queimada invade o nariz dela, fazendo-a tossir levemente. Quando ela grita, a figura se desfaz em faíscas que caem como cinza quente sobre o chão, deixando um pequeno círculo de marcas carbonizadas no tapete, ainda quente ao toque. Na tarde de 22 de dezembro, às 14h58, o padre Ralph Pecoraro, da igreja de São José, chega a 112 Ocean Avenue com sua bolsa de couro gastra e um pequeno frágil de água benta. Ele bate na porta da frente com 3 pancadas firmes, o som ecoa como um toque em um caixão. George Lutz abre, o olhar cansado, e leva o sacerdote até a sala de estar, onde o padre começa a rezar em latim, suas palavras baixas mas rítmicas, enquanto balança o incensário, liberando fumaça de incenso de olíbano que se enrola nos raios de sol que atravessam as janelas sujas. Quando chega ao verso Libera-nos, Domine, um vento súbito e gelado atravessa a sala, apagando as velas da mesa de centro em um único sopro. O padre sente uma pressão no peito, como se uma mão invisível apertasse seu externo, e sua visão turva brevemente. Ao abrir os olhos, vê, no espelho acima da lareira, seu próprio reflexo distorto. O rosto está pálido, os olhos totalmente negros, e um fino rastro de sangue escorre do canto da boca dele, embora ele não sinta dor. Ele tenta falar, mas só sai um rouco rosnado. Nesse instante, a água benta em seu frasco começa a ferver, borbulhando vigorosamente apesar da temperatura ambiente, e gotas quentes escapam, pingando no tapete de lã e deixando pequenos círculos de vapor que se dissipam como fantasmas. O padre dá um passo para trás, seu coração disparando, e diz em voz baixa, quase um sussurro, algo aqui. Não quer sair. A noite se arrasta como um fio de veludo rasgado. Às 2h13, o relógio de pêndulo da sala marca o tempo com um tic-tac que parece ecoar nas paredes de madeira rangente. George Lutz acorda de sobressalto, a pele úmida de suor frio, e percebe que a porta do quarto da filha, Miss, está entreaberta, uma fenda estreita que deixa escapar um sussurro quase inaudível, como se alguém estivesse respirando do outro lado. Ele se levanta devagar, os pés nus encontrando o gelo do piso de madeira, e aproxima-se da abertura. A luz da lua, filtrada pelas cortinas pesadas, desenha no corredor uma sombra alongada que se move contra a lógica, como se algo estivesse se arrastando rastejando pelas tábuas, deixando um rastro de poeira que brilha levemente no ar frio. O coração de George bate forte o suficiente para ser ouvido nos ossos da casa, e ele sente, pela primeira vez, que o silêncio não é vazio, mas uma presença que observa, espera, e respira junto com ele. 3h07. A cozinha, antes aconchegante, agora exala um cheiro metálico que se mistura ao odor de pão queimado esquecido na torradeira. Kate Lutz está de pé diante da pia, as mãos tremendo enquanto segura uma faca de cozinha, a lâmina refletindo a luz amarelada da lâmpada defeituosa que piscara a cada 3 segundos. Ela tenta lavar o rosto, mas a água sai morna, quase quente, e ao passar os dedos pelas bochechas sente uma pressão sutil, como se alguém estivesse apertando seus ombros por trás. Ela vira o rosto, mas o corredor está vazio, exceto por uma gota de água que cai lenta da torneira e bate na pia com um som que parece um coração batendo. No balcão, o pote de açúcar está aberto, e dentro dele, ao invés de cristais brancos, há pequenas pegadas úmidas que se estendem até a borda, como se algo tivesse caminhado através do açúcar e deixado sua marca viscosa. 4h22. As escadas de madeira rangem sob o peso invisível de algo que sobe e desce sem deixar pegadas visíveis.
George, agora com a lanterna da garagem na mão, sobe os degraus um a um, cada passo produzindo um rangido que se trava no ar como um suspiro preso. No patamar entre o segundo e o terceiro andar, a lanterna tremela e, por um instante, revela uma figura encostada na parede, uma silhueta fina, quase transparente, com os braços alongados demais, os dedos se esticando como garras de inseto. Quando o feixe se estabiliza, a figura desapareceu, deixando apenas um rastro de frio que faz os pelos dos braços arrepiar. George continua, alcançando o quarto das crianças. As portas estão fechadas, mas a de Missy está levemente vibrando, como se algo do outro lado estivesse empurrando suavemente, tentando entrar. Ele coloca a mão na maçaneta e sente uma corrente gelada subir pelo pulso, como se algo estivesse puxando sua mão para dentro. 5h14. O quarto de Missy está banhado por uma luz azulada que parece vir das próprias paredes, como se o gesso estivesse fosforescente. A cama da menina está desfazendo-se aos poucos, o edredom se enrugando em padrões que lembram dedos entrelaçados, e o travesseiro tem uma marca profunda, como se algo tivesse pressionado com força sobrenatural por longos minutos. Missy está sentada na beira da cama, os olhos abertos e fixos no teto, suas pupilas dilatadas refletindo uma imagem que só ela pode ver, uma janela que não existe, mostrando uma paisagem de árvores retorcidas sob um céu permanentemente crepúsculo. Ela não responde quando o pai chama seu nome. Em vez disso, levanta a mãozinha e aponta para o canto do quarto onde o papel de parede começou a descascar, revelando atrás dele uma inscrição riscada com unhas: Get Out. O ar fica denso, quase viscoso, e cada inspiração parece puxar algo estranho para dentro dos pulmões, deixando um gosto de ferro e terra molhada na língua. 6h01. A primeira luz do domingo tenta se infiltrar pelas frestas das persianas, mas é rapidamente engolida por uma névoa cinzenta que se acumula no chão da sala, rastejando como um líquido lento. George Lutz está de pé diante da lareira apagada, as mãos apoiadas na parede de pedra fria, sentindo a vibração baixa de um ronco subterrâneo que parece vir das fundações da casa. A cada pulsação, um pequeno fragmento de lasca de pedra se solta e cai no chão de madeira com um som seco, como um osso se quebrando. No espelho sobre a lareira, seu próprio rosto aparece distorcido. Os olhos são poços negros sem brilho, a boca está em um grimaço silencioso, e atrás dele, reflexo que não deveria estar lá, há uma silhueta alta e curvada, com chifres sutis que se projetam da cabeça, como se algo estivesse se materializando a partir da própria reflexão. Ele dá um passo para trás, e o espelho tremula, mostrando por um breve instante a sala inteira cheia de figuras silenciosas, todas observando, todas esperando que ele finalmente compreenda que não está mais sozinho, e que a casa jamais o deixará ir. Às 3h15 da madrugada de 28 de dezembro de 1975, o relógio de ponteira de George Lutz marca o instante em que o ar da sala de estar gela como se um freezer tivesse sido aberto dentro das paredes. Ele acorda sobressaltado, o peito apertado por uma sensação de peso invisível que o empurra para baixo do colchão. Um latido agudo do cão Harry corta o silêncio, seguido por um rangido metálico que parece vir do interior do armário de roupas, como se algo estivesse se arrastando dentro do cedro. George levanta-se, os pés nus encontrando o tablado de madeira gelado, e vê, à luz trêmula da lâmpada de cabeceira, um névoa esverdeada pairando a poucos centímetros do chão, se espirrando em gotinhas que evaporam antes de tocar o tapete. O cheiro de terra molhada e enxofre enche suas narinas, enquanto uma voz quase imperceptível, como um sussurro através de um cano quebrado, repete o nome George em tom crescente de urgência. Por volta das 2h da manhã, Kate Lutz desce as escadas de carvalho para verificar o porão, onde a máquina de lavar havia parado de girar inesperadamente. O piso de concreto está úmido, não por vazamento,
mas por uma camada viscosa de substância esverdeada que escorre lenta pelas juntas dos tijolos, deixando rastros brilhantes que refletem a lâmpada fluorescente tremeluzente. Quando ela passa a mão sobre a parede, sente uma textura gelatinosa que lhe arrepiava a ponta dos dedos, como se estivesse tocando algo vivo. Um som baixo, quase infrassônico, vibra nas costelas, enquanto o cheiro de azedo misturado a enxofre intenso invade suas narinas, fazendo seus olhos lacrimejarem. No canto mais escuro, uma figura silenciosa se materializa por alguns segundos, um contorno humanoide de cerca de 1,80 metros, com ombros largos e uma cabeça que parece ser feita de fumaça condensada, antes de se dissipar como se tivesse sido sugada por um vácuo invisível. Às 4h07 da manhã, a pequena Missy Lutz, de 5 anos, acorda com um formigamento nas solas dos pés, como se algo tivesse rastejado sobre o carpete do corredor. Ela senta-se na cama, puxa o cobertor até o queixo e ouve, distintamente, o som de casco batendo no chão de madeira, flop, 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 ritmo irregular, quase como se um animal grande estivesse passeando pelo corredor, apesar de não haver nenhum animal na casa. A lâmpada de noite, uma pequena lâmpada de noite amareleta, piscar 3 vezes antes de se apagar totalmente, deixando o corredor mergulhado em uma penumbra azul acisada proveniente da luz da rua filtrada pelas persianas. No fim do corredor, próximo à porta do banheiro, surge uma sombra que se alonga e se torna mais definida, a silhueta de um porco enorme, com olhos vermelhos brilhantes e presas que cintilam como metal frio sob a luz da lua. O cheiro de carne podre e enxofre forte invade as narinas de Missy, provocando um náusea imediata. Ela tenta gritar, mas a garganta parece estar fechada por uma mão invisível. Somente um sussurro rouco escapa de seus lábios. Não. Não. Quando ela finalmente consegue correr de volta para o quarto, o som dos cascos some, deixando apenas o eco da própria respiração ofegante e a sensação de que algo ainda está observando-a da escuridão. Por volta das 0h13 de 29 de dezembro, George Lutz decide tentar sair da casa com o carro da família, um Chevrolet Impala de 1974 estacionado na garagem. Ele abre a porta do lado do motorista e sente um vento gelado soprar de dentro do veículo, embora as janelas estejam fechadas e o motor esteja frio. Ao girar a chave, o motor rouco dá um único solavanco, depois morre, como se tivesse sido estrangulado por uma força invisível. Enquanto ele tenta novamente, um ruído metálico seco vem do painel, o indicador de combustível, que marcava meio tanque, cai bruscamente para 0 e o ponteiro da temperatura sobe para o vermelho em questão de segundos, apesar de o motor estar desligado. George levanta os olhos para o espelho retrovisor e vê, refletido, seu próprio rosto pálido, mas sobre seu ombro direito, uma figura sombria com contornos indistintos, parecendo um homem de capa que não tem rosto, apenas um vazio onde deveria haver olhos. Um sussurro, baixo e gutural, vibra através das portas do carro. Sai. Agora, cada palavra ecoando como se tivesse sido gravada dentro do próprio metal. O volante começa a tremer sozinho, girando levemente para a direita, como se alguma mão invisível quisesse guiá-lo para fora da garagem, mas o carro permanece imóvel, preso por uma pressão que parece dobrar o chassi. George aperta o volante com tanta força que as nocanelas ficam brancas, sente o suor escorrer pelas têmporas enquanto a temperatura interna cai até que seu hálito forma nuvens brancas que se dissipam no ar morto da garagem. Às 5h02 da manhã, depois de horas de luta silenciosa contra forças que parecem dobrar a própria realidade, a família Lutz decide fugir. Kate reúne as crianças, Missy, de 5 anos, e Daniel, de 7, em um corredor iluminado apenas pela luz fraca da lâmpada da cozinha, que projeta sombras tremulantes nas paredes de papel de parede floral desbotado. Cada passo que dão sobre o tábua de madeira produz um rangido agudo, como se a casa estivesse gemendo sob o peso de suas presenças.
Enquanto Kate abre a porta da frente, um vento forte sopra, levantando folhas secas e trazendo consigo o cheiro de terra úmida e enxofre que parece emanar do próprio solo sob a fundação. No limiar, George olha para trás. A janela da sala de estar, que anteriormente estava fechada, está agora aberta, cortina branca balançando lentamente apesar da ausência de brisa visível. Dentro, a lâmpada de chão queima com uma chama azul estranha, projetando longos dedos de luz que se estendem como garras sobre o tapete. As crianças correm para o carro, os pés batendo no asfalto molhado da rua, enquanto o cão Harry late sem parar, seu latido reverberando como um alarme de perigo iminente. Quando o Impala finalmente dá partida, o motor ronrona como se aliviado, mas o espelho retrovisor mostra, por um instante, a silhueta da casa inteira envolvida em uma névoa avermelhada, como se as próprias paredes estivessem chalando. Eles dirigem-se pela Ocean Avenue, o farol do carro cortando a neblina precoce da manhã, enquanto, no espelho, a janela do andar superior pisca 3 vezes em ritmo lento, um último adeus que parece dizer, não terminou. 3h17 da manhã, 13 de janeiro de 1975. O relógio de parede da sala tem o ponteiro dos segundos travado em um tic-tic-tic irregular, como se algo o puxasse para trás a cada batida. George Lutz está deitado de barriga para cima, coberto até o queixo pelo edredom de lã pesada, mas o peito ainda arde com uma sensação de aperto, como se uma mão invisível pressionasse o externo. O ar da sala está impregnado de um cheiro metálico, parecido com o sangue seco que fica depois de um corte profundo, misturado ao odor de enxofre que lhe lembra os estábulos da infância. Ele abre os olhos, e através da fresta das persianas de madeira envelhecida, vê a luz da lua filtrando-se em faixas prateadas que tremulam sobre o tapete persa. Nesse exato instante, um sussurro quase inaudível chega ao ouvido esquerdo. George, uma voz masculina, rouca, com o timbre de alguém que há muito não bebeu água. O coração dele dispara, batendo contra as costelas como um martelo de ferro, e ele sente o gelo subir pela espinha, percorrendo cada vértebra até chegar ao crânio, onde forma uma pressão latejante, como se um prego fosse cravedo devagar entre as têmporas. 4h02 da manhã, mesmo corredor que leva ao quarto das crianças. Kate Lutz, de camisola de algodão branco, desce os passos de madeira rangente com os pés descalços, cada passo ecoando como um tambor abafado no silêncio da casa. O corredor é estreito, forrado por papel de parede amarelado que descasca nas emendas, revelando sobressaltos de argamassa esfarinhada. Uma brisa gelada vem do nada, fazendo o cabelo dela arrepiar-se em caracóis frios que parecem ser puxados por uma mão invisível. Ela para diante da porta do quarto de Daniel, de 9 anos, e sente a temperatura cair quase 10 graus em questão de segundos, seu hálito se transformando em uma névoa pálida que se dissipa antes de tocar o batente. No canto esquerdo do corredor, uma mancha escura se expande como tinta derramada, mas ao se aproximar, percebe que não é mancha alguma, é a ausência de luz, um vazio que parece sugar a claridade da lâmpada de 40 watts pendente no teto. Kate estende a mão, os dedos tremendo, e ao tocar a parede sente uma vibração baixa, como o faro de um motor distante, seguido por um odor forte de terra molhada e folhas em decomposição, como se um túmulo tivesse sido aberto bem atrás daquela superfície. 2h48 da manhã, quarto de Chris, de 7 anos. A lâmpada de cabeceira, com seu abajur de tecido rosa desbotado, pisca 3 vezes rápido antes de se apagar completamente, deixando o quarto imerso numa escuridão tão densa que parece ter peso. Chris está deitado de lado, cobertor puxado até o queixo, os olhos arregalados fixos na parede oposta, onde o padrão de flores do papel de parede parece se mover, os pétalos abrindo e fechando como bocas silenciosas. Ele respira ofegante, cada inspiração trazendo um gosto de ferro na língua, como se tivesse lamido uma lâmina enferrujada. De repente, um rangido seco vem do armário embutido,
A porta, que ele sabia estar fechada, desliza alguns centímetros para dentro, revelando uma fenda estreita de onde escorre uma névoa esverdeada, rastejando como líquido viscoso sobre o tapete. Nesse vapor, 2 pontos de luz vermelha piscam, semelhantes a brasas de carvão, fixos no ponto onde os olhos de Chris deveriam estar. Ele tenta gritar, mas a garganta se fecha, um aperto frio prende suas cordas vocais, e somente um sussurro rouco consegue escapar: não. O cheiro que se intensifica é de óleo queimado e de doce podre, lembrando o aroma de doces deixados ao sol por dias, agora azedo e nauseante. 1h05 da manhã, porão da casa, acesso pela escada de madeira atrás da cozinha. George Lutz desce com uma lanterna de mão, o feixe amarelo tremulando sobre as paredes de tijolo exposto, cobertas por teias de aranha grossas que brilham como prata sob a luz. O ar aqui é denso, úmido, com gosto de mofo que gruda no céu da boca, e um som constante de pingos ecoa como um relógio de água batendo em uma bacia de metal. Ping, 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 mas o ritmo é irregular, como se algo estivesse mexendo na fonte da água. Nos cantos mais escuros, ele nota símbolos riscados com um objeto pontiagudo, linhas entrelaçadas formando um pentagrama invertido, cada ponto marcado com uma pequena depressão que parece ter sido preenchida com algo escuro e brilhante, quase como resina seca. Quando ele aproxima a lanterna, o cheiro de enxofre intensifica-se, misturado a um aroma adocicado de carnificina, como se carne tivesse sido deixada para apodrecer perto de uma chama. De repente, um som de arrastar vem da parede oposta ao pilar central. Uma placa de metal solta, enferrujada, começa a deslizar para baixo, revelando uma abertura estreita onde se vê uma escuridão ainda mais profunda, de onde emana um calor úmido, como o hálito de algo vivo esperando na penumbra. 4h33 da manhã, sala de estar, luz do amanhecer tentando se filtrar pelas cortinas de veludo marrom desgastado. A família Lutz está reunida no sofá de couro rachado, cada membro envolto em cobertores grossos, os rostos pálidos e olhos cheios de olheiras. George tenta falar, sua voz sai trêmula: precisamos sair, mas antes que termine a frase, a porta da frente, aquela de carvalho maciço com a ferragem de latão polido, solavanca-se com um estrondo que faz os quadros na parede tremolarem. O estrondo é seguido por um rangido profundo, como se as dobradiças estivessem sendo puxadas para dentro por uma força invisível. Um jato de ar gelado atravessa a sala, apagando o criado mudo de vela sobre a mesa de centro, deixando somente o clarão fraco do céu lá fora. Nesse instante, o relógio de paredão, o mesmo que marcou o tic-tac irregular na noite de George, dá um último tom, um sino grave que reverbera no peito de cada um como um martelo de funerária. O cheiro de enxofre se espalha, agora mais forte, misturado ao odor de chá preto queimado que fica na xícara abandonada na mesa. Kate, com as mãos suadas, agarra o braço de George, as unhas cravando-se na pele, e sente o frio subir pelos dedos, como se gelo estivesse se formando dentro das veias. Do corredor, vem um sussurro quase imperceptível, uma mistura de vozes, um homem, uma mulher, uma criança, dizendo em uníssono: fiquem. Às 3h15 da madrugada, o relógio de parede da cozinha marcava o tempo com um tic-tac mecânico que parecia ecoar nos ossos de Kate. Ela estava de pé diante da pia, as mãos ainda úmidas da louça que havia acabado de lavar, quando o vapor do água quente se condenrou no vidro da janela formando um padrão irregular, quase como dedos desconhecidos traçando linhas. Um sussurro baixo, quase imperceptível, veio do corredor, um rangido de madeira, como se alguém estivesse arrastando um pesado sapato de couro sobre as táxias antigas. Ela virou a cabeça, mas o corredor estava vazio, salvo pela sombra alongada de um retrato de Ronald DeFeo Jr., cujo olhar parecia acompanhá-la, fixo, enquanto o ar ficava mais denso,
carregado de um cheiro metálico de sangue seco que não tinha origem visível. Às 4h02, o sino da igreja distante começou a badalar, mas o som ficou distorcido, como se fosse filtrado através de um pano úmido. George, deitado na cama, sentiu o lençol puxar-se levemente pelos pés, como se uma mão invisível tentasse enfiá-lo dentro do colchão. Ele abriu os olhos e viu, no teto, uma mancha de um tom avermelhado que se expandia lentamente, lembrando uma mancha de sangue que ainda não tinha secado. Quando tentou se levantar, o piso rangiu sob seus pés com um som gutural, como se as taxas estivessem gemendo sob um peso que não podia ver. Um odor de enxofre forte invadiu o quarto, fazendo seus olhos lacrimejarem, e ele ouviu, bem baixo, uma respiração ofegante que vinha de dentro do armário, embora as portas estivessem fechadas e trancadas. Às 5h18, Kate encontrou a filha mais nova, Missy, sentada no chão da sala de brinquedos, os joelhos enterrados na pilha de brinquedos quebrados. Missy sussurrava para o vazio, seus lábios movendo-se sem emitir som, enquanto os olhos dela brilhavam com um brilho esverdeado, refletindo a luz fraca da lâmpada de noite. Sobre o cômodo, o relógio de pêndulo parou exatamente às 5h18, seu balanço congelado no meio do swing. Uma gota de água escorreu do teto, caindo no brinquedo de plástico vermelho e produzindo um som de estalo agudo, como se algo estivesse sendo perfurado por dentro. Quando Kate se aproximou, o ar ficou gelado, e ela percebeu que a respiração de Missy havia parado por um instante antes de voltar, mais ofegante, como se tivesse acabado de emergir de um submundo úmido. Na madrugada de 6h03, George acordou com a sensação de que algo estava pressionando seu peito, um peso lento e inexorável que dificultava cada inspiração. Ele tentou gritar, mas o som ficou preso na garganta, transformando-se num rouco rangido que se misturou ao rangido das portas do armário se abrindo lentamente por conta própria. Dentro, além das roupas penduradas, havia uma figura tênue, quase translúcida, de pé, com os braços do corpo, cujo rosto era uma máscara de desgaste, como se a pele tivesse sido raspada até o osso. O cheiro de terra molhada e de folhas em decomposição encheu o quarto, enquanto a temperatura caía alguns graus em questão de segundos, fazendo o vapor da respiração de George se tornar visível em nuvens brancas que se dissipavam antes de tocar o chão. Às 7h11, a luz do sol finalmente começou a filtrar pelas persianas quebradas da sala de estar, desenhando listras amarelas que cruzavam o pó flutuante no ar. Kate estava de joelhos diante da lareira, as mãos cobertas de fuligem, tentando acender um fogo que se recusava a pegar. Cada faísca que lançava se apagava quase instantaneamente, como se fosse sugada por um vazio invisível que pairava acima do brasier. No espelho acima da lareira, seu reflexo mostrava não apenas o próprio rosto, mas, sobreposto a ele, a silhueta deformada de um homem de ombros largos, olhos vazios e um sorriso deformado, como se estivesse preso na própria superfície do vidro. Quando ela tentou afastar a mão do espelho, a superfície ondulou levemente, como água, e um frio cortante subiu pelos seus dedos, fazendo-a recuar com um suspiro ofegante, enquanto o som distante de um relógio de batida marcava 7h12, cada tique parecendo um golpe no peito. 3h15 da manhã, 2 de janeiro de 1976. O relógio de pêndulo da sala marca o tempo com um tic-tac metálico que parece ecoar nos ossos. George Lutz, de camiseta branca molhada de suor, segura a xícara de café frio enquanto o vento puxa a cortina da janela da cozinha, fazendo um som baixo, como um suspiro a rastro de tecido úmido contra o vidro. Um ponto de gelo se forma no chão da escada, um círculo perfeito de condensação que não derrete apesar do aquecedor ligado ao máximo. Ele se inclina para tocar, e a pele dos dedos esquenta instantaneamente, queimando como se tivesse encostado em um ferro recém-sacado da brasieria. Do corredor, um arranhar fraco, quase imperceptível,
Vem de trás da parede onde o papel de parede está descascado em um lascão de cor marrom avermelhada, revelando a madeira envelhecida que range sob pressão invisível. Um odor de enxofre misturado com um cheiro de carne deixada ao sol por dias invade suas narinas, fazendo-o engolir em seco. Ele não vê nada, mas sente a pressão de uma presença apertando o ombro esquerdo, como uma mão pesada de luva de couro que não há. 2h47 da manhã, mesmo dia. Kate Lutz está de pé diante do espelho do banheiro, a lâmpada acima do lavatório piscando em intervalos de 1,2 segundos, lançando sombras que se alongam e retraem como dedos. O vapor do chuveiro quente ainda paira no ar, condensando-se na superfície do vidro e desenhando linhas finas que parecem escrever algo antes de desaparecer. Ela passa a mão pela borda do espelho e sente uma queda brusca de temperatura, como se o metal do quadro estivesse recebendo um jato de ar-condicionado de 20 graus Celsius. O reflexo dela mostra, por um instante fraco, um rosto desconhecido, pele cinzenta, olhos fundos sem íris, boca aberta em um sorriso sem dentes, enquanto seu próprio reflexo permanece imóvel. Um sussurro gutural, quase um rosnado abafado, vem da parede atrás dela, vibrando no ossído do cotovelo direito. O cheiro de lúgubre, de terra molhada e de metal estigado enche o nariz dela, provocando um reflexo de náusea que ela tenta conter engolindo em seco. Quando a luz se estabiliza, o espelho apenas devolve sua própria imagem, mas a marca da umidade no vidro permanece, formando um pequeno círculo perfeito ao nível dos olhos dela. 1h12 da manhã, 5 de janeiro de 1976. As portas dos quartos das crianças estão entreabertas, laceando entrar um corredor de ar frio que faz o papel de parede render como folhas secas. Daniel Lutz, de 9 anos, está deitado de barriga para cima, os cobertores puxados até o queixo, os olhos arregalados fixos no teto onde uma mancha de umidade se expande em forma de mão crescente. Ele sente um peso sobre o peito, como se um saco de areia úmido tivesse sido colocado lá, dificultando a respiração. Um som de arranhado metálico vem da parede atrás da cabeceira da cama, cada golpe marcando um intervalo exato de 3,7 segundos, como um metrômetro torturante. Chris, 7, sussurra que viu olhos de brasa olhando pela fresta da porta, descrevendo-os como duas brasas vivas que piscavam em sincronia com seu próprio batimento cardíaco. Missy, de 5, agarra o ursinho de pelúcia e balança, seu pequeno corpo tremendo enquanto um cheiro de enxofre doce, semelhante a fósforo queimado, enche a narina dela, fazendo seus olhos lacrimejarem sem motivo aparente. Quando o relógio marca 1h18, a luz do corredor se apaga de repente, deixando apenas o branco fraco da lâmpada noturna do quarto, que projeta sombras que parecem se arrastar pelo chão como dedos invisíveis. 4h03 da manhã, 9 de janeiro de 1976. O padre Rei Mancuso, da paróquia de São Luís, entrou na casa com sua bolsa de couro batida, o rosário enrolado nos dedos e a cruz de prata batendo levemente contra o peito. Ele foi chamado após os Lutz relatarem presença maligna. Enquanto atravessa o hall, o ar fica mais denso, como se estivesse andando através de água morna. Ao alcançar a sala de estar, sente uma pressão nas têmporas, como se duas mãos invisíveis apertassem suas cadeias cranianas exatamente aos pontos de acupuntura GB20L4, provocando uma vertigem aguda. O termômetro de mercúrio que carrega a marca 18,2 graus Celsius, apesar da lareira estar acesa e lançando chama amarelo-laranja que crepita com estalos regulares a cada 4,1 segundos. Um cheiro de incenso queimado misturado com um cheiro de carne cozida invade suas narinas, fazendo-o engasgar. Ele levanta a mão para abençoar a sala, e ao fazê-lo sente um choque elétrico frio percorrer o antebraço esquerdo, como se um fio de alta tensão tivesse tocado sua pele. Quando ele baixa a mão, a chama da lareira se curva para dentro, formando um redemoinho que parece sugar a luz,
e por um instante, o reflexo do crucifixo no vidro da janela mostra uma figura encapuzada de tecido rasgado, sem rosto, que parece olhar fixamente para ele antes de desaparecer. 5h03 da manhã, 14 de janeiro de 1976. O sol ainda nem tinha rompido o horizonte, mas uma luz cinzenta já filtrava pelas frestas das persianas da sala, revelando poeira que dançava como pequenos espectros. Os Lutz estão de pé na entrada, as malas de cartão amarradas com cordas de sisal escorrendo água da chuva que caiu durante a noite, deixando rastros escuros no piso de madeira. Enquanto George puxa a porta da frente, as dobradiças emitem um rangido baixo, quase gemido, como se a própria estrutura estivesse respirando. De repente, a porta se fecha sozinha com um estrondo seco, o trinco girando sem ser tocado, seguido por um silêncio que parece ser sugado pelo próprio ar. Uma massa negra, mais espessa que fumaça, desliza pelo corredor atrás deles, engolindo a luz da lâmpada de parede e deixando um rastro de frio que faz o cabelo dos braços arrepiar-se instantaneamente. Kate sente um gosto de ferro na língua, como se tivesse lamido uma bateria, e um aperto no peito que a faz ofegar. Daniel, segurando a mão da mãe, murmura que viu a sombra do homem com o chapéu esticar um dedo em direção à sua testa antes de recuar. Quando eles finalmente dão os últimos passos para fora, a porta da casa se abre de novo, desta vez devagar, como se estivesse os convidando a voltar, e um último suspiro gelado sai da fresta embaixo do soleado, como se a casa estivesse exalando seu último suspiro. É 2h47 quando George Lutz, ainda de roupão de algodão azul marinho, aperta o polegar contra a ponte do nariz tentando afastar o formigamento que lhe sobe nas têmporas. A casa de 112 Ocean Avenue parece reter o gelo da madrugada. O chão de pinho rende sob seus pés nus como se cada tábua exalasse um suspiro comprimido. Na cozinha, a geladeira emite um baixo zumbido que se transforma, por instantes, num rangido metálico semelhante ao de uma porta sendo arrastada sobre trilhos enferrujados. Ele vira a cabeça para a escada. A luminosidade amarelada da lâmpada do hall mal consegue penetrar a espessura da escuridão que se acumula no patamar superior, onde a porta do quarto dos filhos está entreaberta, revelando apenas uma fenda de sombra que parece pulsar, como se algo do outro lado estivesse respirando em ritmo lento e deliberado. Um cheiro úmido de terra molhada e de ozônio aparece subitamente, grudando-se ao fundo da garganta, enquanto o relógio de parede marca o segundo tic-tac que antecede o silêncio absoluto. Kate Lutz está sentada na poltrona de veludo escarlate do quarto vermelho, o cômodo que antes servia de estudo ao anterior proprietário. São 3h12. A lâmpada de bronze sobre a mesa de mogno lança um feixe que faz o pó dançar em espirais lentas, como se fosse atraído por um imã invisível. Seus dedos, ainda úmidos do chá de camomila que acabou de terminar, tremem levemente ao passar sobre o braço da poltrona, onde sente uma diferença de temperatura, uma faixa de gelado, quase como se uma mão invisível tivesse deslizado pelo tecido e deixado para trás uma marca de frio queimante. Ao levantar o olhar, percebe que o espelho emoldurado em prata antiga, posicionado na parede oposta, reflete não só sua própria imagem, mas também, no canto inferior direito, a silhueta difusa de uma figura encapuzada, cujos contornos se desfazem e reaparecem a cada piscar de olhos, como se o vidro estivesse sendo raspado por uma unha de gelo. O cheiro de enxofre, fino e penetrante, enche seus pulmões, fazendo-a tossir suavemente enquanto o relógio de parede marca o quarto segundo que se arrasta como mel. 3h15, 5 de janeiro de 1976. O relógio de pulso de George Lutz marca o instante em que o vento para de uivar lá fora e um silêncio morto se instala na sala de estar. O cheiro a mofo antigo, que já parecia parte das paredes, é substituído por um aroma metálico, como o sangue seco aquecido por um ferro. George levanta-se da cama,
os pés nus encontrando o piso de madeira gelado, e caminha até o corredor onde a lâmpada de 40 watts piscará 3 vezes antes de se apagar completamente. Na escuridão, ele percebe uma forma alongada se arrastando pelo rodapé, uma silhueta alta, quase 2 vezes sua estatura, com os ombros curvados para dentro, como se estivesse carregando um peso invisível. Quando ele tenta gritar, a voz sai rouca, abafada por uma pressão no peito que faz o ar parecer viscoso. Assombra para diante da porta do quarto de Chris, levanta a mão, não há dedos, apenas uma névoa escura que se espalha como tinta derramada, e então, num estalo seco, a porta se fecha com um estrondo que faz os quadros tremem nas paredes. 4h02 da manhã, mesma noite. Kate Lutz está de pé diante do espelho do banheiro, escovando os dentes sob a luz fluorescente que zumbi como um inseto preso. De repente, o espelho não reflete mais seu rosto, ao invés disso, mostra uma mulher de cabelos longos e úmidos, vestida com um vestido branco manchado de algo escuro que parece gotejar lentamente pelas bordas. O hálito de Kate gela o ar ao sair de seus lábios, formando uma névoa que se condensa em gotas vermelhas no canto do espelho. Cada gota tem um cheiro ferroso de sangue recém-derramado. Ela tenta gritar, mas a sua voz é engolida por um zumbido baixo que vibra nos ossos da mandíbula. Quando ela baixa a escova de dentes, as cerdas estão impregnadas de uma substância pegajosa e escura que escorre pelos seus dedos, deixando rastros que brilham fracamente sob a luz. No momento em que ela retira a mão do espelho, a superfície volta a mostrar seu próprio reflexo, mas agora seus olhos estão arregalados e pupilizados, como se algo tivesse acabado de olhar através dela. 2h48 da tarde, 7 de janeiro de 1976. As crianças Lutz, Chris, 10, e Missy, 7, estão brincando no quarto delas, construindo uma fortaleza de cobertores sobre a cama de beliche. De repente, o colchão inferior começa a tremer, como se algo enorme estivesse se movendo por baixo dele. Chris solta um grito abafado quando sente os pés serem puxados para baixo, como se forças invisíveis o arrastassem em direção ao piso. Missy, ao olhar para cima, vê o cobertor da cama superior se levantar lentamente, formando uma espécie de tenda que se abre como uma boca, revelando um vazio negro onde deveria haver apenas lã e algodão. Do interior dessa abertura, um sussurro frio escorre pelas frestas. Venham! As mãos das crianças ficam pegadas ao tecido, que agora parece úmido e viscoso, deixando marcas escuras que escorrem pelos dedos como lágrimas de tinta. Quando Chris consegue se soltar, ele cai de costas no chão, ofegante, e vê a marca de 5 dedos profundos na parede oposta, cada sulco ainda quente ao toque, como se tivesse sido queimado recentemente. 19h13 da noite, 9 de janeiro de 1976. O padre Ray Jenkins, chamado pela família para abençoar a casa, está na sala de frente, segurando um frasco de água benta e um crucifixo de prata. Ele começa a recitar o Senhor's Prayer em latim, sua voz ecoando nas paredes paper. À medida que ele chega à frase "Ene nos inducas in tentatione", o ar na sala fica denso, como se estivesse prestes a ser comprimido por uma mão invisível. As chamas das velas ao redor do altar improvisado se apagam simultaneamente, não por vento, mas por uma pressão que parece sugar o oxigênio. De repente, o crucifixo de prata começa a girar sozinho, girando cada vez mais rápido até que o metal emite um tom agudo, quase um grito. Padre Rei sente um gelo subir pelos seus braços, e ao olhar para baixo, vê que suas próprias mãos estão cobertas por uma fina camada de geada que crepita ao tocar o frasco de água benta. A água dentro se transforma em gelo negro, rachando com um som semelhante a ossos quebrando. Ele tenta recitar o próximo verso, mas sua garganta está fechada por uma sensação de engasgo, como se algo estivesse enfiando os dedos dentro da sua traqueia. Quando ele finalmente consegue soltar o frasco,
ele escorrega das suas mãos e cai no chão, estilhaçando-se em estilhaços que refletem a luz da lâmpada como pequenos espelhos congelados. 22h57 da noite, 11 de janeiro de 1976. Decididos a sair, os Lutz trancam a porta da frente com a chave de bronze e se dirigem para o carro estacionado na garagem. Enquanto caminham pelo corredor, a porta da frente, que havia sido trancada minutos antes, begintou a vibrar suavemente, como se alguém do outro lado estivesse pressionando contra ela com os dois ombros. George tenta girar a maçaneta, mas ela está presa, girando livremente sem mover o trinco. O metal parece estar aquecido, quase queimando a palma da sua mão. Kate, ao olhar para o espelho do hall, vê o próprio reflexo atrasado por meia secunde. Atrás dele, a figura alta da cena 36 está de pé, sorrindo com dentes que parecem feitos de lascas de vidro. As crianças, ao alcançarem a porta da cozinha, ouvem um rangido profundo vindo do piso. As tábuas de madeira estão se afastando, revelando um vazio negro onde deveria haver somente terra batida. Do buraco, um vento gelado sopra, carregando o cheiro de terra úmida e de algo em decomposição, como carne deixada ao sol por dias. Quando eles finalmente conseguem forçar a porta da frente a abrir, o instante em que o pó da varanda toca os pés de George, um estrondo ensurdecedor vem da dentro da casa. Todas as janelas explodem simultaneamente, não em estilhaços, mas em placas de vidro que se dobram para dentro, como se fossem sendo engolidas por uma força invisível. O carro na garagem, que estava em ponto morto, dá um salto para frente sozinho, como se fosse puxado por uma corrente invisível, e bate na parede oposta com um choque que faz o farol piscar 3 vezes antes de se apagar. 3h15 da manhã. George Lutz está de pé na cozinha, a água da torneira pingando em um ritmo mecânico enquanto ele enche um copo de leite gelado. O relógio de parede marca o segundo exato em que a luz da geladeira falha por um fragmento de segundo, projetando a cozinha em um tom de azul cinza que faz as sombras dos armários se alongarem como dedos inquietos. Um sussurro quase inaudível se insinua entre o zumbido da geladeira e o farfalhar da cortina da janela leste. Não é vento, é uma respiração ofegante, úmida, que parece sair das paredes próprias. George sente o gelo do leite escorregar pelos dedos, mas a mão que segura o copo fica úmida, não de condensação, mas de uma fina camada de suor frio que lhe sobe pelos antebraços. Ele vira a cabeça lentamente, esperando ver algo no corredor, e o reflexo da lâmpada da pia revela, por um instante, a silhueta de um homem de ombros curvados, com a cabeça baixa, como se estivesse ouvindo algo além da parede. Quando ele pisca, a figura desaparece, deixando apenas o cheiro característico de enxofre que se prende ao faro da cozinha, grudando no tecido da sua camisa como um aviso que não pode ser ignorado. 3h42 da manhã. Kate Lutz está deitada ao lado da filha Missy, de 5 anos, cujo sono é interrompido por um soluço abafado. Ela passa a mão pelos cabelos finos da menina e sente a pele dela estranhamente quente, quase queimando, enquanto um aroma de terra úmida e folhas em decomposição sobe do travesseiro. Kate abre os olhos, e na penumbra, vê o reflexo da lâmpada do quarto no espelho da cômoda. Os olhos de Missy não são mais o azul claro habitual, mas 2 fissuras negras que parecem absorver a luz, como buracos de vento em uma noite de tempestade. Um frio repentino sobe pela espinha de Kate, fazendo seus dentes rangerem levemente, e ela percebe que a respiração da filha está sincronizada com um farfalhar seco que vem da parede atrás da cabeceira, um som como de unhas arrancando papel antigo. Ela puxa Missy para o peito, tentando acalmá-la, mas o corpo da menina treme como se fosse um fio de vidro prestes a se estilhaçar, e um sussurro quase imperceptível, em latim antigo, escorre pelos cantos do quarto: libera-nos, amá-lo. 4h07 da manhã. Daniel Lutz, de 9 anos, decide explorar o porão depois de ouvir um batido ritmado,
como se alguém estivesse martelando madeira com precisão cirúrgica. Desce as escadas de carvalho, cada degrau rangendo sob seu peso, e o ar fica imediatamente mais denso, impregnado de um cheiro de mofo velho misturado a um leve odor de ferro, como se sangue seco tivesse sido absorvido pelas paredes. Na lâmpada de tungstênio pendente no teto, a luz tremula lançando sombras que se alongam e se contraem como se respirassem. Daniel se aproxima da parede leste onde o som parece originar-se e, ao colocar a palma da mão contra o painel de madeira, sente uma vibração baixa, quase um farfalhar de insetos dentro da estrutura. Ele puxa uma táxia solta e revela um nicho escondido. Dentro, um diário de couro gastado, páginas amareladas, com a tinta ainda úmida em algumas linhas. A data é 13 de novembro de 1974, a mesma noite do massacre de Feu, e a escrita, em caligrafia trêmula, descreve as vozes que chamam pelo nome e o sangue que não seca. O coração de Daniel acelera, a ponta dos dedos fica úmida de um suor frio que não vem do medo, mas de uma sensação de ser observado por algo que respira dentro da própria parede. 4h33 da manhã. O padre Frank Mancuso, chamado pelas Lutz para abençoar a casa, está de pé na sala de estar, o terçário entre os dedos, o hálito visível no ar gelado. Ele levanta a mão para fazer o sinal da cruz, mas ao tocar o peito, sente um choque elétrico frio que percorre seu braço como se fosse uma agulha de gelo. No instante seguinte, o crucifixo de prata que ele carrega no bolso começa a vibrar, emitindo um tom baixo, quase inaudível, que ressoa nos ossos da sua mão. Olhando para o quadro de família na lareira, a imagem de George e Kate sorrindo parece se distorcer. Os rostos se esticam, as bocas se abrem em silentos gritos, e um véu de névoa vermelha sobe da base do quadro, escorrendo como cera quente pelas bordas do quadro e se espalhando pelo tapete, formando pequenos poços que brilham com um brilho oleoso. O padre tenta rezar, mas suas palavras se perdem em um sussurro que se mistura ao rangido das tábuas do chão, um rangido que parece bater em 3 tempos distintos, como se alguém estivesse contando batimentos cardíacos. Ele sente um vento gelado surgir do nada, soprando a chama do terço para apagá-la, e, por um breve instante, vê nos olhos do retrato de Kate um reflexo de si mesmo, mas com as pupilas completamente negras, como se algo o estivesse observando de volta através da pintura. 5h12 da manhã. Decididos a sair, os Lutz se dirigem à porta da frente, cada passo ecoando no corredor como um tambor funesto. George segura a chave de latão na mão, o metal frio contra a palma, e nota que a fechadura está coberta por uma fina película de gelo que não derrete apesar do aquecedor ligado no hall. Kate tenta girar a maçaneta, mas ela trava, como se alguma força invisível estivesse girando no sentido oposto ao seu esforço, fazendo os nós dos dedos dela ficar brancos. Enquanto isso, Missy, agarrada à barra da cintura de seu pai, começa a chorar sem lágrimas, seu corpo tremendo em sincronia com um baixo ronco que parece vir das paredes mesmas, um som de respiração profunda e ofegante que faz o lustre de cristal no teto vibrar levemente, projetando faíscas de luz que dançam como luciérnagas mortas. De repente, a porta se abre sozinha com um rangido agudo, revelando a varanda envolta em uma névoa densa que parece absorver a luz da lanterna do poste da rua. Nesse instante, uma figura alta e encapuzada aparece no limiar, seu rosto oculto pela sombra, mas suas mãos são visíveis, longas, finas, com as unhas cravadas na madeira da porta, deixando marcas profundas que escorrem um líquido escuro, quase como tinta, que escorre pelo caimento da soleira. O grupo fica paralisado, o cheiro de enxofre intensificando-se, e, enquanto a figura começa a se aproximar, a luz da lanterna piscar 3 vezes antes de apagar completamente, deixando apenas o som do próprio coração batendo em pânico absoluto. É 3h17 quando Kate Lutz, ainda de roupão de algodão branco, passa descalça pelo corredor que leva ao quarto das crianças.
O piso de pinho rende sob seus pés como se cada tábua exalasse um suspiro antigo. Um sorriso infantil, quase imperceptível, vem do fundo do corredor, uma risada aguda, como se uma criança estivesse brincando de esconde-esconde atrás da porta da sala de estar, embora o cômodo esteja vazio e a porta trancada com a cadeado de ferro que George instalou na semana anterior. Ela para, o coração batendo forte contra as costelas, e sente um leve toque de umidade na nuca, como se alguém tivesse soprado um hálito frio úmido sobre sua pele. Uma sombra fina, quase translúcida, desliza junto ao rodapé, deixando para trás um rastro de pó que cheira a terra molhada e a ferrugem antiga. Kate engole em seco, o gosto metálico do sangue na língua, e dá um passo para trás, o chão rangendo novamente sob seu peso enquanto a risada se esfuma, deixando apenas o silêncio pesado da madrugada. Às 4h02, George Lutz está na cozinha, tentando preparar um café forte para aquecer o corpo após a noite agitada. A chaleira de alumínio chiar suavemente enquanto a água ferve, liberando um vapor que se enrola como uma névoa branca sobre a bancada de formica. Quando ele se vira para pegar a xícara, seu reflexo na janela escura do armário acima da pia mostra algo impossível. Seus próprios olhos são substituídos por duas esferas negras, sem íris, que parecem absorver a luz da lâmpada acima. Um arrepio percorre sua espinha, e ele sente o hálito gelado de algo invisível roçando seu pescoço, como se uma língua úmida e fina deslizasse pela pele, deixando um rastro de frio que faz os pelos dos braços arrepiar. O cheiro de café torrado se mistura a um odor sulfúrico, lembrando a chama de um isqueiro apagado abruptamente. George tenta gritar, mas a presa na garganta se aperta, e o som sai apenas como um rangido baixo, quase um rosário, enquanto a imagem no espelho pisca e retorna ao normal, deixando apenas a sensação de que algo observou de dentro do vidro. Às 5h45, o cachorro da família, Harry, um pastor alemão de pelo fosco, está deitado na soleira da porta do caveira, faro alerta, orelhas rígidas. Ele late baixo, um rosado vibrando na garganta, e recua quando a porta do porão, que deveria estar trancada com um cadeado de aço, começa a render lentamente, como se alguma força invisível estivesse girando a fechadura de dentro para fora. Um cheiro denso de mofo velho e de terra úmida escorre pela fresta, fazendo o nariz de Harry contrair-se com um latido abafado. O chão de concreto do porão vibra levemente, produzindo um tom grave que parece ressoar nos ossos do animal. Harry levanta a cabeça, os olhos fixos na escuridão além da porta, e então, um som gutural, quase um rosnado de pedra sendo arrastada, vem do abismo, seguido por um suspiro frio que faz as lâmpadas da cozinha piscarem por um instante. Ele se retira, patas escorregando no linóleo úmido, e se esconde atrás do sofá, tremendo, enquanto o faro dele lateia novamente, desta vez em um tom agudo de puro terror. Quando o relógio da cozinha marca 6h30, a luz do nascer do sol filtra-se pelas persianas de vinil amarelo, mas a cozinha está imersa em uma estranha penumbra. O torradeira, que ficou vazia na noite anterior, começa a tchutchar sozinha, liberando fumaça que se enrola em espirais finos sobre a bancada. Um cheiro pungente de pão queimado invade o ar, embora não haja nada na bandeja. George, de pé à pia, nota que a superfície do refrigerador, normalmente lisa e branca, exibe agora a marca de 5 dedos pequenos, como se uma mão infantil tivesse pressionado a geladeira ainda quente, deixando uma impressão úmida que brilha levemente sob a luz fluorescente. Ao passar o dedo pela marca, ele sente uma viscosidade fina, semelhante à geleia de sangue seco, e um leve formigamento que percorre seu polegar até o pulso. Ao mesmo tempo, o relógio de parede começa a marcar o tempo em reverso, os ponteiros girando para trás em movimentos sacadados, enquanto um sussurro baixo, quase inaudível, se mistura ao zumbido da geladeira, dizendo algo que soa como "Live". A família fica parada,
cada um sentindo o peso do olhar invisível que parece medir suas respirações. É 7h15 quando a família Lutz decide, finalmente, abandonar a casa. As malas estão empilhadas na entrada, os zíperes rangendo enquanto George puxa a última mala de couro marrom. No instante em que ele fecha a porta da frente, a madeira age como um pesado peito que se fecha com um estrondo seco, ecoando pelo corredor como um golpe de tambor funerário. Simultaneamente, um coro de vozes sussurrantes, timbradas em latim arcaico, enche o ar, asterisco in nomine patri, e feli, e spiritus sancti asterisco, cada sílaba parece vir de uma direção diferente, como se as paredes tecem respirar em uníssono. O ar fica denso, carregado de um cheiro de incenso queimado e de terra úmida, fazendo os olhos de Kate lacrimejarem sem causa aparente. Enquanto eles dão os primeiros passos para fora, a varanda de madeira rende sob seus pés, e a porta da frente, agora fechada, começa a vibrar levemente, como se algo do outro lado estivesse empurrando com força crescente, tentando impedir sua saída. O último som que ouvem antes de atravessar o portão de ferro é um suspiro profundo, quase um exalar da própria casa, seguido pelo silêncio absoluto da rua ainda envolta na névoa matinal. É 3h17 da madrugada de 13 de novembro de 1975. O ar do porão está carregado com um cheiro metálico de ferrugem úmida, como se as paredes inteiras sudassem sangue seco. George Lutz, com a lanterna do celular apertada entre os dentes, passa a mão pela superfície fria de uma prateleira de metal onde descansam caixas de ferramentas enferrujadas. Cada toque produz um rangido agudo, como se o próprio aço estivesse gemendo. No canto mais escuro, uma poça d'água negra reflete a luz fraca da lanterna, criando um efeito de espelho invertido que mostra, por um instante, a silhueta de uma figura curvada sobre o concreto, os ombros demasiado largos para ser humana. Quando a luz se move, a poça se agita, liberando um bolor esverdeado que exala um fétido de terra molhada e algo doce, quase como mel queimado. George sente a pele dos braços arrepiar-se, não pelo frio, mas pela pressão de um olhar que parece vem de dentro da própria parede, um peso que aperta o peito como uma mão invisível cravando unhas em seu externo. 4h02. Kate Lutz está de pé diante da pia da cozinha, os pés descalços agarrados ao linoleu gelado que ainda conserva a umidade da noite anterior. Ela enche a chaleira com água da torneira. O som é um sussurro agudo, como se o metal estivesse sendo raspado por algo fino. Quando a água começa a ferver, um vapor denso sobe, carregando não apenas o aroma de água quente, mas um cheiro putrefato de carne deixada ao sol por dias, um odor que lembra o de um animal morto escondido sob o piso. Enquanto segura a xícara de cerâmica, a alça escorrega levemente em sua mão, e ela percebe, na superfície da água, um reflexo que não é o dela, um par de olhos pálidos, quase translúcidos, flutuando logo abaixo da superfície, piscando em sincronia com o borbulhar. A água parece engrossar, tornando-se viscosa, e por um instante ela sente a ponta dos dedos formigar, como se pequenas criaturas submarinas estivessem se arrastando sobre sua pele. 5h49. O corredor que leva aos quartos das crianças está envolto numa névoa fina que parece emanar das próprias tábuas do piso. Daniel, de 8 anos, arrasta os pés descalços sobre a madeira escricholante, cada passo provocando um rangido agudo que ecoa como um gemido sufocado. Ele segura o ursinho de pelúcia desgastado, cujo olho esquerdo está faltando, deixando um buraco negro que parece sugar a luz da lâmpada de noite posta na parede. À medida que avança, a temperatura cai 10 graus em questão de segundos. O hálito de Daniel se torna visível, formando nuvens brancas que se despedaçam ao tocar o ar. Na extremidade do corredor, um quadro de óleo representando uma paisagem marinha começa a se deformar. As ondas se tornam garras negras que se arrastam sobre a tela, e o sol, antes dourado,
Agora é um disco vermelho sangrento que pulsa lentamente. Daniel sente uma pressão no peito, como se uma mão invisível estivesse apertando seu externo, e ouve, além do próprio coração, um sussurro gutural em latim invertido, non timeias, 2h13. O padre rei estava na sala de estar, a Bíblia aberta em seus joelhos, quando a luz do lustre central começou a piscar em um padrão irregular, 3 pulsos curtos, um longo, repetindo-se como código Morse. Ele olhou para cima e viu, no teto de gesso branco, uma mancha escura se espalhando como tinta derramada, formando letras que nunca estiveram lá antes, Get Out. Cada letra pulsava levemente, como se estivesse respirando, e o cheiro de enxofre forte invadiu o ar, fazendo seus olhos lacrimejarem. Ele ergueu a mão para tocar a parede, a temperatura da superfície era de quase 0 graus Celsius, e ao pressionar os dedos, sentiu uma resistência viscosa, como se estivesse empurrando contra uma membrana de gel frio. De repente, a Bíblia em seu colo começou a vibrar, as páginas virando-se sozinhas até parar em Salmos 23, aunque eu caminhe por el vale de la sombra de la muerte. As palavras em latim se transformaram em um tumido grave que pareceu vir do próprio chão. 4h58. A família Lutz está às pressas na porta da frente, as malas vazias batendo contra as pernas enquanto tentam abrir a fechadura com mãos trêmulas. O relógio de parede marca exatamente 4h58, o ponteiro dos segundos tremendo como se estivesse sendo puxado por uma força invisível. George Lutz segura a maçã de bronze da porta. O metal está gelado ao toque, mas ao girar a chave, ele sente uma resistência que parece vir do interior da própria madeira, como se a porta estivesse crescendo raízes que se agarrarem ao batente. Kate Lutz, atrás dele, sente um vento gelado subir pelas costas, embora todas as janelas estejam fechadas, o ar carrega o cheiro de terra molhada e algo doce, lembrando doces queimados de uma festa de infância que nunca aconteceu. Quando a porta finalmente cede, um vácuo momentâneo sugina o ar para fora, e um sussurro largo e gutural, quase um rosnado, ecoa do corredor interno. Vocês não podem levar nada. Ao atravessar o limiar, cada um deles sente um aperto no peito, como se uma mão invisível estivesse tentando puxá-los de volta, e ao olhar para trás, veem a sala de estar iluminada por uma luz alva que não vem de nenhuma lâmpada, mas das próprias paredes, que parecem respirar lentamente. É 3h15 quando George Lutz acorda sob o peso de um silêncio que parece ter engolido o próprio relógio de parede. O ar do corredor está carregado de um frio úmido, como se a respiração da casa tivesse condensado em gotículas invisíveis que escorrem pelo seu pescoço. Ele levanta-se, os pés nus encontrando madeira gelada do chão, e avança devagar em direção à escada. A lâmpada da entrada pisca uma vez, duas, projetando sombras que se alongam como dedos esqueléticos na parede de papelão. De repente, uma voz masculina, rouca e distante, sussurra seu nome, George, vindura de detrás da porta do quarto de trás, onde a tinta descascada revela um padrão de lascas que lembra dentes de um monstro adormecido. Ele aperta o punho contra o peito, sente o coração batendo contra as costelas como um martelo faminto, e, sem pensar, empurra a porta. O corredor se engole em uma névoa esverdeada que se desliza pelo rodapé, e nos seus pés, algo frio e úmido escorre, deixando um rastro brilhante que se apaga ao toque da luz. As primeiras luzes do amanhecer filtram-se pelas persianas quebradas da cozinha às 5h42, trazendo consigo um odor que Kate Lutz jamais esperaria sentir em sua própria casa, o cheiro forte de carne em decomposição, misturado ao adocicado enjoativo de enxofre queimado. Ela está de pé diante da pia, as mãos ainda tremendo depois de lavar a louça da noite anterior, quando percebe que a água da torneira não é mais clara, mas um líquido espesso e negro que escorre devagar, deixando rastros brilhantes como alcatrão nas azulejas brancas. Ao se inclinar para inspecionar,
vê que as rejuntes entre os azulejos estão pulsando levemente, como se algo vivo se movimentasse sob a superfície. Um sussurro quase imperceptível vem do interior da parede, um rosnado gutural, seguido por um rangido de madeira que parece ser o próprio esqueleto da casa se ajustando. Kate engole em seco, sente o gosto metálico do sangue na língua, e, com um movimento brusco, vira-se para correr, mas o piso ao seu redor começa a ceder ligeiramente, como se a própria fundação estivesse respirando. É 2h07 quando o pequeno Daniel Lutz, de 6 anos, acorda chorando, agarrado ao seu ursinho de pelúcia desgastado. Ele afirma que alguém estava brincando com os seus blocos de madeira no porão, movendo-os em um padrão que ele não consegue replicar. Kate, ainda envolta em um hobby desgastado, desce a escada de madeira rangente com uma lanterna cuja luz amarelóide tremela a cada passo. O porão exala um cheiro de terra molhada e óleo de linho velho, enquanto a temperatura despenca abruptamente de 21 graus Celsius para 12 graus Celsius em menos de 10 segundos, fazendo o vapor da respiração dela condensar em pequenas nuvens que pairam no ar. Na penumbra, a lanterna revela uma figura alongada, quase translúcida, encostada contra a parede de tijolos expostos, um contorno humano sem rosto, cujos braços são alongados demais, os dedos terminando em pontas afiadas que parecem arranhar o concreto. Quando a luz da lanterna passa direto através dela, a figura não bloqueia o feixe, ao invés disso, absorve a luz, deixando um ponto de escuridão mais profunda que parece sugar o próprio espaço ao redor. Daniel começa a sussurrar um nome que ninguém na família reconhece, Rony, enquanto a figura estende a mão em direção ao brinquedo, fazendo os blocos tremerem como se fossem folhas ao vento. Depois de inúmeras tentativas fracassadas de deixar a propriedade, a família Lutz decide fazer uma última saída às 23h58. George tranca a porta da frente com a chave de latão que sempre funcionou, mas ao girar a maçaneta, sente-a travar, como se algo do outro lado estivesse segurando com força sobrenatural. Ele puxa com toda a força que tem, e a porta se abre com um rangido agudo, liberando uma rajada de ar gelado que carrega o cheiro de enxofre e terra úmida. No corredor, as luzes piscam em um ritmo irregular, 3 pulsos curtos, um longo, como um código Morse que se repete indefinidamente. Quando eles chegam ao carro, o motor ronrona, mas ao tentar engatar a primeira marcha, o volante trava e o painel acende todas as luzes de aviso simultaneamente: óleo, bateria, pressão dos pneus. Uma risada infantil, aguda e distorcida, ecoa de dentro do veículo, parecendo vir do banco de trás, embora ninguém esteja lá. George tenta sair, mas a alça da porta do motorista está presa, e ao observar o vidro, vê seu próprio rosto refletido, porém, nos olhos da reflexão, há um brilho vermelho pulsante, como brasas dentro de pupilas vazias. Ele solta um grito abafado, e a porta finalmente cede, mas ao colocar o pé no asfalto, sente o solo sob seus pés ceder levemente, como se estivesse pisando em uma superfície viscosa que se reforma imediatamente após o toque. É 4h33 quando a família, exausta e desencorajada, retorna aos quartos depois da tentativa frustrada de fuga. Kate deita-se ao lado de George, enquanto as crianças se enroscam nos cobertores, tentando encontrar conforto no ritmo lento da respiração alheia. De repente, a lâmpada de cabeceira se apaga sem causa aparente, mergulhando o quarto em uma escuridão tão densa que parece ter consistência de veludo. Nesse silêncio absoluto, uma presença se materializa aos pés da cama, um homem alto, trajando uma camisa de trabalho suja de óleo e calças gastas, o rosto parcialmente obscurecido por uma sombra que parece ser feita de fumaça. Os olhos dele são vazios, mas emanam uma luz amarelada fraca, como o brilho de uma vela vista através de névoa. Ele fica imóvel por alguns segundos, então inclina a cabeça lentamente, com uma voz que soa como um rangido de tábuas antigas sob peso, sussurra:
Vocês não deveriam ter vindo. O ar ao redor fica carregado de uma energia estática que faz os pelos dos braços se eriçarem, e uma sensação de pressão no peito aperta o peito de Kate como se uma mão invisível estivesse apertando seu esternão. As crianças começam a chorar em sussurros, seus rostos banhados pelo suor frio, enquanto a figura levanta uma mão esquelética e aponta diretamente para o espelho da cômoda, onde, por um instante, o reflexo mostra não a família, mas 6 silhuetas entrelaçadas, todas com os mesmos olhos vazios do homem à frente deles. Quando a luz retorna, a figura já se foi, deixando apenas o cheiro persistente de pólvora queimada e a marca de uma pressão digital na parede, 3 dedos profundos, como se alguém tivesse pressionado com força demais contra o reboco. 4h07 da manhã, 3 de janeiro de 1976. George Lutz está de pé diante da pia da cozinha, as mãos ainda úmidas de lavar a louça da noite anterior. O ar está tão frio que o vapor do seu fôlego forma nuvens densas que pairam sobre a pia de aço inoxidável. Um cheiro metálico, semelhante ao de sangue seco, permeia o ambiente, misturado ao odor úmido de terra molhada que parece subir do próprio chão. De repente, uma faixa de visco esverdeado escorre do teto, como se a gesso tivesse suado, e cai em gotas lentas sobre o linoleu preto, deixando um brilho oleoso que reflete a lâmpada fluorescente trêmula acima. O som é quase imperceptível, uma risada infantil, distante, vinda do corredor escuro onde os meninos dormem, como se alguém tivesse passado por ali apenas um instante antes. George engole em seco, sente o gelo subir pela espinha dorsal, e, por um segundo, a cozinha parece encolher, as paredes se aproximando como se quisessem apertar o ar fora de seus pulmões. 19h42, 3 de janeiro de 1976. Kathleen Lutz está diante da pia do banheiro, escovando os dentes com uma pasta de menta forte que deixa um formigão na língua. O espelho acima da pia está embaçado pelo vapor da água quente, mas, quando ela enxágua a boca, a nebulosidade se desliza para revelar seu próprio rosto, e, por uma fração de segundo, a imagem no espelho pisca um instante depois dela, como se houvera um atraso na reflexão. Uma pressão sutil, quase invisível, aperta o centro do seu peito, como se uma mão leve repousasse sobre o externo, dificultando a inspiração. O cheiro de sabonete de lavanda se mistura ao odor de mofo que parece emanar do rejunte entre os azulejos rosa pálido. Quando Kathleen baixa o olhar, percebe que a toalha pendurada no rack está levemente úmida, embora ninguém tenha usado o chuveiro nas últimas 2 horas. O silêncio do banheiro é pesado, interrompido apenas pelo farfalhar fino da escova contra os dentes, e ela sente, na ponta dos dedos, uma vibração gelada que percorre a ponta das unhas, como se o metal da torneira estivesse congelado por dentro. 2h33 da manhã, 5 de janeiro de 1976. Os quartos dos meninos ficam no segundo andar, divididos por uma parede fina de gesso. Daniel, de 8 anos, está deitado de lado, cobertor puxado até o queixo, quando acorda com a sensação de que algo pesado repousa sobre seus pés. Ele abre os olhos, e na penumbra iluminada pela luz da rua filtrando-se pela persiana, vê uma figura pálida, quase translúcida, de pé aos pés da cama. O homem veste uma capa de lã desgastada, o colarinho ereto e os botões de latão enegrecido pelo tempo, um uniforme que parece pertencente a um soldado da Guerra Civil, embora a costura esteja desfiada e o tecido exale um odor de úmido e terra. A figura não tem rosto definido, apenas uma névoa esverdeada onde os olhos deveriam estar, e do seu ombro esquerdo pinga um gotejar lento de líquido escuro que evapora antes de tocar o piso. Do lado da cama, Chris, de 6 anos, sussurra, com a voz trêmula, ele está olhando para nós, enquanto o cheiro de enxofre fraco se espalha no ar, fazendo os cílios dos meninos grudarem levemente. A temperatura no quarto cai abruptamente para 10 graus.
e o vapor do hálito deles forma pequenos cristais que brilham como pó de prata no feixe de luz da lâmpada de cabeceira. 23h58, 9 de janeiro de 1976. George Lutz desce as escadas de madeira rangendo para o porão, seguido pelo farfalhar de sua própria respiração. O ar do subsolo é denso, carregado de um cheiro de óleo queimado e de metal úmido, como se as tubulações tivessem suado há horas. Ele chega ao canto onde a caldeira a óleo está instalada. O mostrador indica 15 graus Celsius, porém, ao colocar a palma da mão na superfície de ferro fundido, sente um frio que corta a pele, como se estivesse tocando bloco de gelo. De repente, o som de uma marching band começa a ecoar pelas paredes de concreto. Corneta, tambor e pratos afinados tocando uma melodia distorcida de um indecentes go marching, cada nota parecida com um rangido de metal sob tensão. No ar, geada começa a se formar nos canos de cobre, desenhando padrões intrincados que parecem runas ou sinais alquímicos, linhas que se bifurcam e se reconectam em espiral. George cobre os ouvidos com as mãos, mas a vibração atravessa os ossos, fazendo seus dentes rangirem levemente. Uma névoa cinzenta se acumula perto do chão, e, ao inclinar-se, percebe que o concreto sob seus pés está ligeiramente afundado, como se algo tivesse sido puxado para baixo, agora, estivesse empurrando de volta para cima. 5 horas da manhã, 12 de janeiro de 1976. A família Lutz decide sair da casa às pressas. Kathleen abre a porta da frente, um carvalho maciço com ferragens envelhecidas que rangem sob o peso. No instante em que a mão de Kathleen toca a maçaneta, um vento forte, vindos de nenhum lugar visível, golpeia a porta com força suficiente para fazê-la fechar com um estalo seco, arremessando George alguns passos para trás e fazendo-o cair sobre o tapete de sisal. As lâmpadas do corredor começam a piscar em um ritmo irregular, piscar, pausa, piscar 2 vezes, pausa, parecendo sinais de código Morse que se traduzem em get out antes de se apagarem por completo. Enquanto isso, um leve toque gelado escorre pelo tornozelo esquerdo de Kathleen, como se dedos de gelo tivessem deslizado sobre a pele de sua meia de lã, deixando um rastro de formigamento que sobe até a panturrilha. O cheiro de pinheiro molhado mistura-se ao odor de terra úmida que parece emanar do próprio chão da entrada, e, à medida que a luz cinzenta do amanhecer se infiltra pelas frestas das cortinas, a casa parece segurar a respiração, esperando que a família dê mais um passo para dentro, ou, finalmente, para fora. 3h07 da manhã. George Lutz abriu os olhos ao som de um sussurro que parecia vir do próprio corredor. Papai. A voz era fina, quase infantil, mas carregada de uma timidez que não correspondia à idade de qualquer criança da casa. Ele se sentou na cama, o corpo ainda embebido no calor residual do lençol, e escutou o silêncio se fecharem como uma porta de aço. O papel de parede da corredor, um padrão de flores desbotadas, começou a se curvar levemente, como se estivesse respirando por detrás da tinta. Um odor metálico, semelhante ao de sangue seco, subiu pelas narinas, enquanto a temperatura do ar caíra quase 10 graus em poucos segundos, fazendo os pelos dos braços se eriçarem. George levantou-se, os pés nus tocando madeira gelada, e avançou em direção ao corredor, cada passo ecoando como um tambor abafado na sua própria cabeça. 4h22 da manhã. Kate Lutz estava na cozinha, a xícara de café ainda vazia sobre a balcão de formica, quando a porta da geladeira se abriu sozinha, girando em seu eixo com um rangido seco que fez a luz fluorescente tremular. Dentro, além das garrafas de leite e os restos de pizza, um redemoinho de negrume espesso se formou, girando como fumaça de um incêndio sufocado, e dentro desse redemoinho surgiram rostos difusos, bocas entreabertas, olhos vazios, que pareciam sussurrar em uma língua que não era nenhuma. Um cheiro forte de pão queimado misturado com enxofre encheu o ambiente,
grudando-se ao fundo da garganta e fazendo os olhos d'água. Kate deu um passo para trás, o salto do tênis escorregando levemente no piso molhado de condensação, enquanto a geladeira emitia um baixo zumbido, como se algo estivesse tentando empurrar a porta de dentro para fora. 10 horas da manhã. O padre Ralph Pecoraro chegou à porta da frente com sua pasta de couro e um pequeno frágil de água benta, o sol da Long Island filtrando-se pelas persianas de madeira e desenhando listras douradas no tapete. Ao cruzar o limiar, sentiu um golpe de ar gelado que lhe subiu pela espinha, como se um dedo invisível tivesse traçado um traço frio de gelo ao longo de sua vertebrae. Ele levantou a mão para abençoar a sala de estar, e o crucifixo de prata pregado na parede acima da lareira começou a girar lentamente, até que o Cristo ficou de cabeça para baixo, o metal rangendo sutilmente como se fosse sendo torcido por uma força invisível. No mesmo instante, um murmúrio em latim, Dominus vobiscum, chegou aos seus ouvidos, embora nenhum lábio se movesse na sala. A vibração das palavras parecia vir das próprias paredes. Um sussurro que fez o padre fechar os olhos e apertar o rosário com força, as contas pressionando sua palma até deixarem marcas. 14 horas e 48 da tarde. Daniel e Missy Lutz, de 8 e 6 anos respectivamente, estavam sentados no chão do quarto vermelho, o cômodo cujo tom de paredes era um escarlate tão profundo que parecia absorver a luz. As crianças construíam uma torre de blocos de madeira quando, sem aviso, a tinta das paredes começou a escorrer em finos filamentos de vermelho sangue, como se a própria superfície estivesse suando. Os filamentos se uniram no centro da parede, formando uma pálida impressão de uma mão grande, os dedos levemente arqueados, as linhas da palmeira visíveis como sulcos úmidos. Um cheiro úmido de terra molhada e ferro penetrou o nariz das crianças, fazendo Missy franzir o rosto e Daniel segurar a respiração. A torre de blocos tremulou levemente, não por um toque, mas por uma vibração sutil que parecia emanar da própria estrutura da casa, como se o prédio estivesse respirando em sincronia com o coração acelerado das crianças. 23 horas e 3 da noite. A família Lutz reuniu-se na entrada principal, as malas já amarradas e o carro ronronando na frente da garagem, pronta para fugir daquela casa que agora parecia um organismo vivo. Enquanto George fechava a porta da frente com um claque seco, a própria residência emitiu um baixo zumbido que não vinha de nenhum aparelho elétrico, mas das vigas, do assoalho, das paredes, uma vibração profunda, quase infrassônica, que fez o peito de cada um deles ressoar como um tambor de pele tensa. Simultaneamente, as lâmpadas da rua ao longo de Ocean Avenue piscaram em sincronia exata, 3 vezes, como se o quarteirão inteiro estivesse comunicando-se em código de luz. Um íntimo aroma, denso e adocicado, como flores mortas deixadas ao sol, subiu pelo corredor e se enrolou ao redor de seus pescoços antes que eles dessem o primeiro passo para fora, o som da porta se fechando atrás deles ecoando como um selo definitivo. 5 horas e 3 da manhã. O relógio de cozinha marca o início de mais um dia que parece não querer acabar. George Lutz, ainda em roupão de flanela azul marinho, arrasta os pés pelo corredor de linóleo amarelo até a cozinha, onde o cheiro de café ainda quente luta contra um odor úmido de mofo que sobe do porão. Kate, de pé ao lado da pia, observa a névoa fina que se acumula no vidro da janela da sala, como se a respiração da casa tivesse condensado lá fora. De repente, a fechadura da porta da frente faz um claque seco, como se alguém tivesse virado a chave de dentro. O sino da campainha não toca, apenas o eco metálico reverece nas paredes, seguido por um suspiro quase imperceptível que vem do hall de entrada, onde a luz da lâmpada de 40 watts piscou uma vez, depois se apagou, deixando o corredor numa penumbra azulada. O pequeno Christopher, de 4 anos, está em pé frente ao espelho do hall, os dedinhos pressionados contra o vidro frio, seus olhos fixos numa mancha escura que se arrasta pelo canto esquerdo do espelho,
como se algo estivesse rastejando do lado de fora, tentando entrar. 2h17 da manhã. Kate acorda com a sensação de algo escorrendo pela nuca, um frio úmido que não vem do ar-condicionado desligado, mas de dentro das paredes. Ela levanta-se, envolve-se no hobby de algodão branco e desce as escadas de madeira rangente até o porão, onde o cheiro de terra úmida e óleo diesel se mistura ao aroma de pão queimado deixado no fogão da noite anterior. A lâmpada incandescente acima do tanque de água está defeituosa, piscando em intervalos de 3,7 segundos, lançando sombras que se alongam como dedos sobre os tubos de cobre. No canto mais distante, perto do velho aquecedor a óleo, um ponto de gelo se forma no concreto, apesar da temperatura externa estar acima de 15 graus Celsius. Kate coloca a mão lá e sente a pele formigação, como se milhares de agulhas finas perfurassem a epiderme. Um sussurro quase inaudível, quase uma respiração ofegante, vem do tubo de escape. Deixe-nos. Ela revira os olhos, vê a própria respiração condense em um jato branco que se dissipa antes de tocar o concreto, e percebe que o ponto de gelo está se expandindo, traçando um padrão que se assemelha ao contorno de uma mão infantil. 7h42 da manhã. George está diante do espelho do banheiro, a lâmina da navalha descartável deslizando lentamente sobre a bochecha esquerda, o creme de barbear branco espumando como nuvem baixa. O chuveiro ainda está ligado, o vapor subindo em finos filamentos que se aderem ao espelho, criando uma névoa iridescente. Enquanto passa a lâmina, a superfície do espelho começa a ondular levemente, como se a água estivesse fervendo do lado de dentro. Um reflexo surgiu ao lado esquerdo do seu rosto, um homem de cerca de 30 anos, camisa xadrez vermelha e preta, olhos fechados, um corte profundo ao longo da mandíbula de onde escorre um filete de sangue brilhante que escorre em gotas lentas, cada uma fazendo um pequeno plim ao atingir a pia de porcelana branca. George engole em seco, o gosto metálico do sangue preenche sua boca, e ele percebe que o reflexo não imita seus movimentos. Ele está parado, enquanto George continua a barbear. A água do chuveiro muda de tom, adquirindo uma leve cor ferrugem, e o cheiro de enxofre se intensifica, como se um tubo antigo tivesse estouro nas paredes. 14h58 p.m. Harry, o Golden Retriever de 3 anos da família Lutz, está deitado na varanda da frente, focinho encostado na grade de madeira pintada de branco, ouvidos virados para o silêncio. De repente, ele levanta a cabeça, farejando o ar com as narinas abertas, olhos fixos na porta da frente que permanece fechada. Um low-gravul surge de sua garganta, não um latido de alerta, mas um som gutural, como se estivesse tentando expulsar algo que está dentro de sua própria pele. Ele avança 3 passos em direção à porta, as patas escorregam levemente no degrau de concreto molhado pela chuva da madrugada, e então, como se uma força invisível o puxasse para trás, ele cai de barriga para o chão, uivando de dor. Kate corre ao seu lado, sente o corpo rígido, a temperatura da pele elevada, quase 40 graus Celsius, e um cheiro forte de amônia misturado a ferro. Quando vira Harry de lado, vê uma mancha escura, quase preta, no pelo do lado esquerdo do tórax, como se algo tivesse sido pressionado contra ele com força suficiente para romper a pele, deixando uma pequena incisão que sangra gotas lentas e escuras. O cachorro respira com dificuldade, os pupilos dilatados, e em poucos instantes seu corpo relaxa, o último suspiro saindo como um sussurro quase inaudível. 6h04 da manhã. A família Lutz, com mala de couro gastas e caixas de papelão amarradas com barbante, está no portão da frente, pronta para colocar o último objeto no porta-malas do Chevrolet Impala de 1975. O céu ainda é um azul pálido, o sol escondido atrás de uma fina camada de nuvem cinza que parece arrastar-se devagar sobre a casa. Enquanto Kate fecha o porta-malas, George nota que a lâmpada da varanda, que havia sido desligada na noite anterior,
Pisca 3 vezes, rápido, em intervalos de 0,9 segundos, então se apaga. Ele franze a testa, conta em voz baixa, 1, 2, 3. A piscada corresponde exatamente ao horário em que o primeiro tiro foi disparado no massacre de Diffeu, às 3h15 da manhã, segundo o relatório policial. Então, as luzes da cozinha se acendem subitamente, uma lâmpada de 60 watts explodindo em um brilhante amarelo quente antes de se estabilizar, seguida pela luz do corredor do andar de cima, que pisca 2 vezes, depois se apaga. O padrão repete-se: 3 piscadas, pausa, 2 piscadas, pausa, uma piscada longa, exatamente o ritmo das 3 vezes que o assassino disparou, seguida de 2 pausas e um disparo final, segundo as declarações das testemunhas. A família permanece imóvel, o som do motor do Impala ronronando suave, enquanto a casa parece respirar em sincronia com os ecos de uma madrugada de novembro de 1974, as sombras alongando-se sobre a grama úmida como dedos invisíveis que apontam para a porta da frente, ainda fechada, esperando. Às 3h15 da madrugada, o relógio de pêndulo da sala marca o tempo com um tic-tac que parece ecoar nos ossos. George Lutz, de camiseta branca grudada ao suor frio, atravessando o corredor tapete de lã cinza, sente o ar ficar denso, como se uma névoa viscosa se enfiurasse pelos poros da pele. Seu pé esquerdo encontra uma poça inesperada de água gelada no chão de madeira, e ao olhar para baixo, percebe que a água não vem de nenhum cano rompido, ela brilha com um tom avermelhado quase imperceptível, como se fosse sangue diluído. Um sussurro quase inaudível, quase um suspiro, vem do final do corredor, onde a porta do quarto das crianças está entreaberta. A luz da lâmpada de 40 watts tremela, projetando sombras que se alongam como dedos ossudos. George segura a respiração, sente o coração bater forte demais contra as costelas, e percebe que a respiração que exala forma uma nuvem branca que se desfaz antes de tocar o ar. O ambiente está a menos de 10 graus, embora o termômetro da parede marque 22. Ele dá um passo à frente, e o piso rende sob seu peso como um gemido de dor. Kate Lutz está de joelhos no tapete persiano vermelho do quarto que antes era de brinquedos, agora transformado em um santuário de horror. Às 4h02 da manhã, o relógio de pulso dela marca o tempo enquanto ela segura um crucifixo de prata que já não aquece sua mão. As paredes, antes de papel de parede floral pálido, agora exudam um líquido viscoso que escorre em finos filetes, deixando rastros brilhantes de um tom carmesim que parece absorver a luz. O cheiro de enxofre, forte e áspero, enche seus pulmões, fazendo-a tossir suavemente. No canto oposto, o brinquedo de pelúcia do filho Missy, um coelho desgastado, começa a se mover sozinho, suas costuras esticando-se como se fossem músculos, e um sorriso distorcido aparece em seu rosto de feltro. Uma risada infantil, aguda e distante, ecoa das paredes, mas não vem de nenhuma criança, parece originar-se do próprio madeiramento, como se a casa estivesse sussurrando através das táxias. Kate fecha os olhos, sente a pressão no peito aumentar, como se uma mão invisível apertasse seu externo, e ouve, bem baixo, o nome dela sendo chamado em um tom que mistura ternura e ameaça. No porão, onde o cheiro de mofo se mistura ao odor de ferro, os 3 meninos Lutz, Daniel, de 9 anos, de óculos grossos, Chris, de 7, de cabelos bagunçados, e Missy, de 5, ainda com o pijama de flanela azul, estão agrupados diante do antigo espelho de parede que antes refletia apenas suas rostos infantis. São 2h47 da manhã, a lâmpada incandescente acima do balde de ferramentas piscar em um ritmo irregular, como um coração falhando. O espelho, porém, mostra algo diferente. Além das suas imagens, surge um rosto pálido, olhos vazios e uma boca aberta em um grito silencioso, cujos lábios são finos como lâminas. O vidro parece pulsar,
e uma fina camada de orvalho geado se forma sobre a superfície, embora o ar do porão esteja a 15 graus. Daniel sente um formigamento na nuca, como se dedos gelados o puxassem para trás. Chris vê sua própria mão no espelho mover-se independentemente, apontando para o canto escuro onde uma figura encapuzada se move sem fazer barulho. Missy, com a voz trêmula, sussurra: ele está aqui, enquanto o brinquedo de pé de sua irmã, um soldado de plástico, começa a marchar sozinho sobre o concreto gelado, deixando pequenas marcas de umidade escura que evaporam ao toque do ar frio. Father Ray Mancuso, de 52 anos, veste a batina preta ainda úmida do salpício de água benta que acabou de derramar sobre o limiar da porta da frente. São 5 horas da manhã. O céu ainda é um azul cinza apagado, mas dentro da casa a luz parece ter sido sugada, deixando apenas o brilho amarelo fraco das velas de cera que ele trouxe. Ele eleva o crucifixo de madeira, mas ao tocar a parede da sala de estar, a madeira rende como se estivesse viva, e um fino jorro de líquido escuro escorre do rejunte entre as táxias, formando um pequeno lago que reflete a chama da vela em um tom de óleo queimado. O cheiro de incenso se mistura ao enxofre acre, fazendo seus olhos lacrimejarem. De repente, o crucifixo vira-se sozinho, o corpo de Cristo apontando para o chão enquanto a cruz se inclina para trás, como se uma força invisível o torcesse. Father Mancuso sente um aperto no peito, uma pressão que lhe rouba o fôlego, e ouve, baixo e gutural, uma voz que recita o latim de uma oração invertida, ecoando nas paredes como se a própria casa estivesse responde em blasfêmia. Ele tenta avançar, mas o chão sob seus pés parece ceder levemente, como se estivesse sobre uma superfície viva que respira. O sol ainda não conseguiu romper totalmente a névoa que se agarra ao telhado da casa quando a família Lutz, com os olhos inchados de falta de sono e as roupas grudadas ao corpo pelo suor frio, chega ao velho Ford Station Wagon parado na calçada de 112 Ocean Avenue. São 6 horas e 13 da manhã. O motor rouco faz um último esforço, rosnando antes de engasgar e morrer, como se o próprio veículo reconhecesse a presença maligna que ainda habita a estrutura. Kate olha para trás e vê as janelas do segundo andar piscarem em um ritmo lento, quase hipnótico, como se as cortinas de renda branca estivessem sendo puxadas por mãos invisíveis, revelando por breves instâncias a silhueta de algo escuro movendo-se detrás do vidro. Um cheiro metálico de sangue misturado ao aroma de pinheiro úmido atravessa o ar enquanto o porta-malas do carro range ao ser aberto, revelando as malas ainda parcialmente um pack. George coloca a mão no volante, sente a vibração do motor morto através do couro rachado, e ouve, distante, o rangido das táxias do porão, um som que parece um suspiro de alívio misturado a um lamento. Enquanto o carro permanece imóvel, a luz da aurora começa a dourar as fachadas da casa, mas as sombras nos cantos permanecem profundamente negras, como se a própria estrutura tivesse engolido a claridade e a estivesse guardando para si mesma.